Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos mais uma noite meditar, falar da Palavra de Deus com uma mensagem direto do coração de Deus para os nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 24, que é a consideração de uns aos outros. O que é considerar? Considerar é refletir cuidadosamente sobre um assunto, olhar para algo de maneira reflexiva, notar, ou seja, estar ciente de. Essas passagens, sobre consideração podemos achar em Mateus 7:3, Lucas 12:24, Tiago 1, dos versículos 23 e 24. Observar, Hebreus 3:1. A questão é que precisamos pensar uns nos outros como irmãos. Além disso, devemos estimular uns aos outros. A palavra provocar e a palavra estimular. Ela é uma palavra que significa despertar alguém para uma atividade. Nos convidam a considerar uns aos outros para estimulá-los. Ao considerarmos que nossos irmãos devem incitá-los, estaremos nos perguntando como podemos fazer isso. É também um verbo no presente, o que significa que se trata de uma ação contínua e de um processo de pensamento. Em outras palavras, preciso me perguntar continuamente: o que posso fazer para melhorar meus irmãos? O que posso fazer para ajudá-los em vez de atrapalhá-los? Meu comportamento os atrapalha ou os frustra? Por que devemos considerar uns aos outros? Porque precisamos uns dos outros. Lembre-se, neste mundo, nação e Estado que está se tornando cada vez mais hostil aos cristãos e à verdade e à palavra de Deus, é um mundo onde a impiedade e o mundanismo estão nos tentando para onde quer que olhemos. Precisamos uns dos outros. E precisamos preferir uns aos outros, que está em Romanos 12:10. Irmãos, precisamos arranjar tempo para estar um com o outro, porque o que fazemos afeta os outros. Recentemente, enfatizamos isso. Somos especificamente avisados de que se o nosso comportamento causar tristeza ou tropeço por parte dos nossos irmãos, responderemos por isso. Passagens de 1 Coríntios 8:9, depois do capítulo 11, versículo 12, e Gálatas 5:13. Um ao outro. Finalmente, lembramos que esta é uma conduta recíproca. Todas essas passagens uns aos outros, se praticadas por todos, resolverão muitas de nossas diferenças e problemas. Devemos considerar uns aos outros em despertar o amor. Hebreus 10:24. Quando abordamos a nossa necessidade de amar uns aos outros, vimos como isso envolve considerar uns aos outros. Romanos 12:10 nos lembra disso. Romanos 14:15, quando Paulo aborda o exercício de nossas liberdades, ele observa que se seu irmão fica entristecido por causa da sua comida, um exemplo, você não está mais andando em amor. Assim, ao considerarmos uns aos outros, precisamos perguntar: o que posso fazer para despertar o amor piedoso em meus irmãos? A resposta envolverá nossa atitude, palavras, incentivos e ações. Incitando boas obras. Os cristãos devem se preocupar com boas obras. Mateus 5,16. Como exemplos, deixamos nossas luzes brilharem para que o mundo veja nossas boas obras. Atos 9,36 fala de Dorcas. Sendo uma mulher cheia de boas obras, ela era caridosa e fazia roupas para os outros. Efésios 2,10 diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Colossenses 1,10 fala de nós andarmos dignos do Senhor, agradando-lhe plenamente, sendo frutíferos em toda boa obra.
1 Timóteo 6,10 fala dos ricos sendo ricos em boas obras à medida que praticam o bem. Tito 1,14 Cristo se entregou por nós para que pudéssemos ser seu povo especial, zeloso de boas obras. Finalmente, 1 Pedro 2,12 fala novamente do nosso exemplo, tendo conduta honrosa entre os gentios, para que, quando falarem contra ti como malfeitor, possam, pelas boas obras que observarem, glorificarem a Deus no dia da visitação. O único desafio é determinar o que envolvem boas obras. À medida que consideramos uns aos outros, perguntamos se os estamos provocando a fazer coisas boas pela causa de Cristo e pelos outros. Nosso exemplo os estimula a se esforçarem para nos imitar nisso, conforme 1 Coríntios 11:1. Devemos considerar uns aos outros e não abandoná-los. Uma das preocupações do escritor do nosso texto era como os irmãos estavam sendo deixados sozinhos para enfrentar falsos profetas e lobos em seu meio. Isso é o que estava envolvido em abandoná-los. Essa palavra significa abandonar ou desertar, separar a ligação com alguém ou alguma coisa. O algo é mencionado em nosso texto. Somos novamente lembrados de que precisamos pensar uns nos outros. Não podemos fazer isso se nunca nos vemos. Não podemos fazer isso se reunirmos com os santos não for importante para nós. Pelo menos esse texto nos diz isso quando abandonamos nossos irmãos. Há tantas razões para nos reunirmos tão frequentemente quanto possível, que quando alguém começa a inventar desculpas para evitar este importante e bom trabalho em nossas vidas, não podemos deixar de nos perguntar se isso é apenas um sintoma de um sério problema cardíaco espiritual. Quando nos reunimos, adoramos a Deus, nosso Criador, mas também somos edificados quando isso é feito corretamente, em 1 Coríntios 14:26 e o capítulo 12 inteiro. Se quisermos provocar uns aos outros ao amor e às boas obras, adoraremos a Deus junto com eles. Estaremos em comunhão ou comunhão com Ele e uns com os outros. Devemos considerar uns aos outros ao fazermos a nossa parte na igreja. Efésios 4,16 descreve como a igreja cresce. É quando cada parte faz a sua parte. Não se trata apenas de participar na adoração, embora isso certamente esteja incluído. Inclui preparação e participação nas aulas, ajudar e manter a pureza e a unidade dentro da congregação, fazendo o que puder pelos seus irmãos. Visitas, telefonemas, ajuda física se necessário e etc. Ser uma luz e buscar oportunidades para alcançar outras pessoas com o Evangelho, procurando levar um irmão errante de volta à luz. Está em Gálatas 6:1, Tiago 5:19-20. Também envolve voluntariado para fazer o que puder para ajudar e aliviar o fardo dos outros. Gálatas 6:2 às vezes é usado para lidar com lutas pessoais na vida de um irmão e com razão. Mas poderia esse texto também descrever como devemos ajudar os nossos irmãos que estão sobrecarregados tentando manter a igreja funcionando? Por exemplo, às vezes os esforços evangelísticos fracassam porque os poucos envolvidos ficam exaustos e desanimados. Muitas vezes há mais trabalho a ser feito do que trabalhadores. Talvez seja por isso que Jesus disse que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, em Mateus 9:37. Muitas congregações estão interrompendo as aulas e os horários de culto porque ninguém participa ou se voluntaria para ensinar. Estou fazendo a minha parte? Estou fazendo tudo o que posso? As obras da igreja são prejudicadas porque não estamos dispostos a dar um passo à frente e fazer a nossa parte. Quando alguém se recusa a fazer a sua parte, essa tarefa ainda precisa ser feita. E cai nas mãos de outra pessoa, que geralmente já está muito comprometida e fazendo tudo o que pode. Tal não está considerando seus irmãos. Exortação, Hebreus 10:25.
A palavra exortação significa encorajar outra pessoa a fazer o que precisa ser feito. É uma palavra que retrata a ideia de estar ao lado de alguém. E isto somos nós encorajando nossos irmãos a continuar fazendo a coisa certa. Hebreus 3,13 nos convida a exortar uns aos outros diariamente, para que não nos tornemos endurecidos pelo pecado. 2 Timóteo 4,2, a pregação de Timóteo deveria incluir exortação. Quando consideramos nossos irmãos, desejaremos encorajá-los e exortá-los a permanecerem no caminho estreito que leva ao céu. Devemos considerar uns aos outros, lidando com lutas. Todos nós lidamos com lutas nesta vida. Até os cristãos têm fraquezas, fardos e falhas. Os cristãos ficam cansados. Às vezes, combater o bom combate da fé traz mais lutas. Paulo disse a Timóteo que todos os que desejam viver piedosamente sofrerão perseguições, que está em 2 Timóteo 3,12. Quando consideramos nossos irmãos, nos esforçamos para ajudá-los em seus problemas. Procuraremos incitá-los a manter o rumo ou a voltar ao rumo caso se tenham desviado. Romanos 14,1 nos pede que recebermos alguém que é fraco na fé, mas não para disputa sobre coisas duvidosas. Um ponto aqui é que devemos lembrar que um bebê é um bebê. Romanos 15, do 1 ao 2, nós que somos fortes, suportamos os escrúpulos, fraquezas dos fracos. 1 Tessalonicenses 5,14 nos pede para alertar ou admoestar os disciplinados, confrontar ou encorajar os tímidos, apoiar ou ajudar os fracos e ser pacientes com todos. Gálatas 6,1 Se um irmão for surpreendido em uma transgressão, procuraremos restaurá-lo com o espírito de gentileza, isto é, considerando-o. 1 João 3,16 e 18 ao 18 Estamos dispostos a dar nossas vidas por nossos irmãos, como Cristo fez por nós, e a ajudá-los, mesmo com suas necessidades físicas. Mateus 7,12 Nunca esqueça a regra de ouro. Às vezes precisamos pedir ajuda em nossas lutas. E se o fizerem, precisamos ter cuidado ao julgar. Meus irmãos, estes são alguns exemplos de maneiras pelas quais nós, como cristãos, podemos considerar uns aos outros. O resultado final é que temos que nos preocupar uns com os outros e procurar incitá-los para sempre. Mas, para podermos fazer isso, percebamos que a sua capacidade de considerar os outros começa com a consideração de si mesmo. Como você está nesses assuntos? Amém? Perdoem-me, irmãos. Vamos agora encerrar esta mensagem com uma oração ao Senhor. Amém? Perdoe-me mais uma vez. Senhor Deus, querido e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, entramos em Tua santa presença, Pai. Erguemos nossas vozes de oração para Te agradecer, Pai querido, por tudo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém.